Um bom dia a você, meu amigo. Peço licença para estarmos juntos mais uma vez e assim partilharmos as maravilhas do Senhor. Desde já, clamo a presença e a graça do Espírito Santo de Deus para que Ele possa permanecer conosco e agir em nós. É de muita importância que nós venhamos nessa manhã a nos abrir ao Espírito Santo, para que Ele possa sondar as profundezas do nosso ser. Então peça comigo, vem Espírito Santo, inunda meu ser, renova o meu interior. Eu preciso muito de Ti, Espírito Santo, muito mais que as aves precisam voar, muito mais que os peixes precisam do mar. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo, porque a grande diferença acontece quando a Sua ação está em movimento ao nosso redor e a partir de nós. São muitas palavras de Jesus referente à semente. E tem tudo a ver nós falarmos da semente, porque hoje nós estaremos juntos realizando uma construção na nossa mente, no nosso cérebro, na nossa mente, digamos assim, que age aqui na vida humana, na nossa mente que tem toda uma proporção elevada, espiritual, também o nosso espírito, que é o sopro de vida, que abastece e permanece no nosso âmago, no profundo do nosso ser, e a nossa alma, que é sede do pensamento, sentimento, vontade, que interage em tudo isso. Existem muitas definições de como o homem é: corpo, alma, espírito. Mas nós hoje estaremos trabalhando justamente na nossa construção. Por quê? Porque a partir de hoje, com tudo aquilo que nós experimentarmos e conhecermos, com o auxílio e a graça e o ensinamento do Espírito Santo, se nós colocarmos em prática, um novo tempo, uma nova vida passará a se desenvolver a partir de nós. Jesus fala, e é bem claro, se o grão de trigo não morrer, ele não poderá dar fruto, mas se ele morrer, muitos frutos há de dar. Meu amigo, minha amiga, uma semente jamais vai gerar outra semente. A semente vai gerar uma planta, a semente vai gerar um fruto, uma árvore, mas jamais a semente vai gerar outra semente. Da mesma forma nós, eu e você, nós jamais iremos gerar simplesmente aquilo que nós fazemos. Não. A proporção ela é violenta. Nós não temos noção daquilo que nós fazemos. Nós não temos noção do que é um inconsciente coletivo. Você vai entender com o decorrer da nossa conversa o que é um inconsciente coletivo. É o que age por detrás de uma sociedade, de um povo, de um ciclo e também da minha vida,
da sua vida. Eu estou de luva, tá frio, né? 2 blusas, coisa e tal, né? Mas estamos aqui firmes com o Senhor. Vontade, vontade, vontade. A vontade é fundamental. Ela é um grande ingrediente, juntamente com a humildade, para que nós possamos atingir o alto cume dos montes e assim estarmos mais perto do Senhor. Vontade. Precisamos ter vontade, vontade, vontade. Vem Espírito Santo trabalhar em nós para que nós tenhamos vontade. Como nós precisamos da vontade, Espírito Santo. Ela que faz tudo. Ela nos liberta, ela nos põe para frente. Enquanto que a preguiça, o medo, as incertezas, a frieza nos retarda, a vontade nos alavanca, nos leva para frente. Como falávamos, meus amigos, minhas amigas, veja bem, uma semente jamais poderá gerar outra semente. Ela vai gerar uma planta, ela vai gerar uma árvore, e dessa árvore, dessa planta, sim, virão as sementes. Então a proporção, ela é gigantesca. É uma multiplicação tão grande. Quando uma semente gera uma planta, como uma semente gera uma árvore, que você não calcula. Sabe, é muito forte. São 100 vezes mais. A condição muda daquilo. Aquela semente, ela sofre uma mudança, ela sofre efeitos 100 vezes maiores do que ela era como semente. E ela passa a gerar então uma planta, uma árvore, e essa árvore vai dar frutos, e essa planta vai beneficiar a natureza, o próprio homem que faz os chás através das plantas. Então, meu amigo, minha amiga, é muito mais do que nós imaginamos uma atitude do ser humano. É muito mais. E Jesus deixou isso bem claro. Ele deixou a sua condição divina, como está lá em Filipenses, se assemelhou a nós e veio no meio de nós. Ou seja, ele, de alguma forma, deixou a sua condição e se assemelhou a outra. É claro que Jesus, ele regrediu para chegar até nós, porque foi Deus, é Deus. Então, nós não. Nós tivemos uma relação com Ele de igual para igual, porque Ele permitiu, Ele assim o quis, o Pai assim determinou. Então, meu amigo, minha amiga, eu estou falando tudo isso para que você compreenda que é muito sério um comportamento seu. É muito sério uma atitude sua. Você não calcula o efeito disso, sabe? Você não calcula o efeito disso. É algo tão violento, tão forte, que aquilo passa a desencadear uma série de outras coisas que nós às vezes não enxergamos. É isso mesmo. Nós passamos a fazer com que comece a ter vida aquilo que antes não tinha vida, né? Não é isso que acontece com a semente? Quando a semente está gerando uma planta, gerando uma árvore, ela está vendo um processo ali de modificação constante, que nós não temos ideia. Isso acontece no reino ali das plantas, das árvores, mas eu estou falando com relação a cada um de nós. Uma atitude boa sua, ela tem um reflexo violento. Uma atitude má sua tem um reflexo violento. Até a Sagrada Escritura no Antigo Testamento vai falar que os pais comem uvas verdes, mas o filho dos dentes dos filhos ficam cariados, e fala que a consequência de uma atitude gera até a 4ª geração. Então, realmente, aquilo que nós fazemos é algo muito sério. Eu quero que você compreenda, meu amigo, junto comigo, como é sério o seu comportamento.
como é muito sério, é muito mais sério do que você imaginava. Ele tem um efeito violento, tanto para o lado do bem quanto para o lado do mal. Sabe o que é o manejar das circunstâncias? A combinação das situações, os poderes escondidos, as vontades dentro desses poderes, que nem sempre são humanas. Tudo isso acontece com um comportamento seu, é que nós não tínhamos noção. É que nós não tínhamos noção disso. Um comportamento que você tem, um comportamento que eu tenho, ele vai criar circunstâncias. Veja bem, as situações do dia a dia vão se combinar a partir do movimento seu, de uma atitude sua. Os poderes escondidos das vontades começam a criar vida e a se manifestar. E às vezes esses poderes de vontades, eles não são frutos só da parte humana, não. Forças sobrenaturais, espirituais. É que a gente não entendia e não analisava isso com profundidade. Tanto que é verdade que quando você pega um ciclo da humanidade, aonde existia uma sociedade que valorizava a ética, a moral. Nós podemos ver o próprio Confúcio, quando Confúcio ele influenciou ali os grandes políticos da China, a China mudou. Ela mudou o seu comportamento, ou seja, veja bem, meu amigo, a mística, os valores éticos, a generosidade, a coragem, tudo isso na sociedade faz com que haja uma qualificação de tudo isso que nós falamos, de circunstâncias, de combinação de situações, de poderes escondidos que passam a se manifestar, vontades passam a serem apresentadas e levando aquilo a acontecer. E o que acontece? O espiritual, ele passa então a afastar os espíritos que promoviam as enfermidades, os espíritos que promoviam aquilo que está além do físico, aquilo que está por detrás de uma doença, forças negativas, espíritos negativos, eles acabam se afastando, porque o amor está imperando, e aonde há amor, há luz, e aonde há luz, há Jesus, e aonde está Jesus, somente o que é bom, o que é agradável pode se desenvolver. É por isso que na mitologia grega, hoje estou bastante falando de história, né? Na mitologia grega, nós temos o centauro e nós temos o minotauro. O centauro é aquele ser que ele tem o corpo de animal e a cabeça de homem, até o tronco, né, de homem. Parece até um cavalo, né? E o minotauro é o contrário, ele tem o corpo de homem, mas a cabeça de animal. Por detrás disso daí existe toda uma simbologia de que o homem, ele deve ser um centauro, ou seja, a sua mente, a sua alma, o seu espírito deve ser de tal forma humano, mas no sentido humano elevado, que faz com que toda a sua vida então tenha uma harmonia ali, porque a cabeça é humana, o ser é humano. Agora pode ser que o homem vire o contrário, ele tenha
o corpo humano, mas a sua cabeça de animal. É aquela pessoa, por exemplo, que chega e decepa o outro na cabeça, que faz todas as sortes de maldades. São os minotauros dos dias de hoje. Cabeça de animal e corpo de homem, ser humano. Mas nós deveremos modificar isso. Temos que ter uma cabeça humana, no sentido elevado, de filhos de Deus. E assim, a nossa parte animal, ela será dominada e ficará no seu lugar e não se manifestará em nós. Veja bem, eu estou falando todas essas coisas para você, meu amigo, minha amiga, para que você compreenda que nós precisamos construir novamente a nossa mente, o nosso pensamento, reconstruir o nosso comportamento. É preciso uma transformação dentro de nós, uma mudança dentro de nós. E só você pode fazer. Ninguém pode fazer por você. É só você com você mesmo. Por exemplo, eu estou aqui agora. Me acordei cedinho, fiz minhas orações, já me preparei para vir aqui servir o Senhor. Isso é um ato meu, livre meu. Ninguém está me mandando fazer isso. Eu faço porque eu sinto chamado a isso e coloco isso em prática. Então, é um comportamento meu que vai me ajudar a aproximar de Deus, que vai fazer com que todas essas forças que nós falamos, do manejamento da circunstância, a combinação das situações, os poderes escondidos possam fluir, começam a se desencadear sobre a minha vida. Por quê? Porque eu tive uma atitude, um comportamento, eu dei o primeiro passo. O primeiro passo somos nós que damos. É por isso que você precisa ter vontade. Você precisa ter vontade e humildade. Os dois devem caminhar juntos. Vontade e humildade. Para que aquilo que nós venhamos a realizar seja agradável aos olhos de Deus. E nós possamos colher os frutos de tudo isso. Então a programação da minha mente, ela não deve habitar nada de negativo. Gente, nós não podemos mais aceitar nada de negativo na nossa mente. Nós temos que travar uma briga com a gente mesmo. Uma briga violenta. Por quê? Por causa das consequências. É 100 vezes mais. Se você interioriza em você um pensamento ou um sentimento assim, eu tenho um sentimento negativo para com uma pessoa, um desejo de fazer uma maldade para uma pessoa, se eu colocar aquilo em prática, vai desencadear uma série de forças, de elementos, de propriedades, que aquilo vão culminar em me rodear na minha vida. Aquilo vai rodear. Então, às vezes, aquilo que era para dar certo não vai dar certo. Um acidente que você poderia ser livre, você não será livre. Pelo contrário, você vai ser empurrado. As pessoas que vão se aproximar de você são pessoas más, porque aquilo que você atrai igual proporção. Se você tem maldade no seu coração, você vai atrair pessoas maldosas para perto de você, que vão fazer parte, porque existe uma força que nós liberamos, que nós não temos consciência, uma força, uma energia que ela atrai. Se você é uma pessoa má, você vai atrair pessoas más ao seu redor. Se você é uma pessoa que tem pensamentos de enganar as pessoas, de ludibriar as pessoas, você vai atrair pessoas assim para perto de você. Mas se você tem um coração bom,
se você é uma pessoa humilde, se você quer a Deus de verdade, você vai atrair sobre você pessoas assim. Meu amigo, eu vou dar um testemunho para você. Que é muito sério, muito sério. A pandemia não me afetou financeiramente. E ó que eu não tenho dinheiro guardado, hein? Não tenho nenhum dinheiro guardado e sou um simples professor de violão. Mas a minha parte financeira está caminhando da mesma forma que acontecia antes da pandemia. Eu não sofri dano nenhum. Por quê? Porque o Senhor colocou no meu caminho pessoas de coração bom. Pessoas que querem servir a Deus de verdade e percebem que servir a Deus é você repartir aquilo que você tem, não guardar aquilo. Guardar para comprar bens, até mesmo usar o nome de Deus para comprar um monte de bens, coisas materiais. Você está me entendendo muito bem o que eu estou falando agora, né? Tá, não vou entrar mais em detalhes, né? Mas se você é sincero para com Deus naquilo que você faz, Deus também será da mesma proporção, porque você está desencadeando com esse meu jeito de ser, de querer servir a Deus, e faço isso desde os meus 18 anos. Esse meu desejo, só Deus pode avaliar se ele é verdadeiro ou não. Os homens não podem avaliar, as pessoas que estão ao meu redor não podem avaliar. As pessoas veem as coisas externas, o que elas imaginam, o que elas pensam a meu respeito. Mas só Deus conhece meu coração e sabe se eu quero servi-lo de verdade ou não. E aonde isso se traduz? Se traduz no dia a dia. Se traduz numa situação dessa como eu estou falando para você. Por que você acha que Deus está me ajudando? Colocou pessoas assim no meu caminho, que me ajudam. Por quê? Porque eu sou bonitinho? Porque eu sou santo? Não. Porque eu tenho algum curso a mais? Não. Porque Deus sonda o meu coração e sabe que eu quero servi-lo. Deus conhece meu coração e sabe que eu quero servi-lo de verdade. De verdade mesmo. Porque senão isso não aconteceria na minha vida. Isso não aconteceria na minha vida. E é por isso, meu amigo, que nós precisamos tomar consciência, principalmente, naquilo que nós... Voltando à música aqui. Nós vamos tomar consciência no nosso comportamento, nas nossas atitudes, daquilo que nós fazemos. Porque, meu amigo, minha amiga, desencadeia uma série de circunstâncias o meu comportamento. O seu comportamento desencadeia uma série de circunstâncias. O seu comportamento desencadeia combinações de situações, de acontecimentos. O seu comportamento desencadeia poderes que estão escondidos, que passam a movimentar-se em direção a você, ao seu redor. Nós não somos qualquer coisa. Nós temos um Jesus que é Filho de Deus, que morreu por nós no madeiro. Morreu por nós no madeiro. Carregou sobre si. O Pai via seu Filho do alto. O Pai estava acabado. O seu Filho era dilacerado por amor a nós. Foi algo muito forte para que a gente hoje tivesse uma vida assim, esquecida. Não, a nossa vida não está esquecida, só que nós não tínhamos noção de que o nosso comportamento gera consequências. Então, quando você traz um pensamento negativo para dentro de você, quando você remoe uma coisa negativa dentro de você, quando você faz o mal para alguém, quando você pensa mal de si mesmo, declara o mal sobre si mesmo, você está arrasando tudo aquilo ou construindo tudo aquilo. Depende de você, meu amigo, depende de mim. Isso é pessoal.
Isso é muito individual, é você com você mesmo. Ah, mas eu não sei como fazer. Peça ao Espírito Santo. Venha, Espírito Santo. Venha, fale para Ele, seja humilde. Espírito Santo, eu não sei fazer. Eu quero, Senhor, mas eu não sei como. Espírito Santo, me ajuda. Vem, Espírito Santo, vai pedindo diariamente. A autoajuda, ela tem um grande problema nela. Porque a autoajuda faz eu me pensar só em mim. Qual que é o nome? Autoajuda. Eu estou ajudando a mim mesmo. Eu só penso em mim. Eu quero crescer, eu quero ganhar dinheiro, eu quero promover-me. Sim, eu não estou dizendo que não deva fazer isso, mas nós não podemos focar somente isso, porque nos tornaremos egoístas, egocêntricos. E Jesus nos ensina a dar, a sermos caridosos, a ter solidariedade, a amar o próximo. Porque quando nós agimos assim, desencadeia uma série de bênçãos para nós mesmos. Quando nós centramos só em nós nos tornamos mecânicos. E somos presos naquilo, a gente gira em torno daquele mundinho, conquistar dinheiro, conquistar riqueza, conquistar matéria, conquistar as coisas novas. Eu fico preso naquele círculo. E a minha parte espiritual, a minha parte psicossomática, ela fica congelada dentro em mim. Congelada dentro em mim. E a pessoa não está sabendo. Ela acha que ela está no embalo e vamos lá, porque eu já consegui uma Ferrari, a semana que vem eu quero comprar mais 2 apartamentos, e ela vai motivando a si mesmo, ela gira em torno de um materialismo que gera nela circunstâncias, combinações, poderes escondidos, né, que a gente não sabe para onde vai, mas tira dela a generosidade, tira dela o pensar no outro, tira dela o amor, a caridade, tira dela a sensibilidade, porque ela só está focada naquilo que é auto, para ela sim, para ela mesma, autoajuda, eu me ajudar. Nós não fomos criados para viver assim. Não. Só que a nossa sociedade, ela se formou assim. Então hoje a sociedade é essa. É uma sociedade que tem o seu inconsciente coletivo voltado só àquilo que são valores transitórios, valores baixos e não valores altos, valores divinos. É por isso que a escola, nos tempos de Platão, dos seus discípulos, a escola demorava 50 anos. Por quê? Você entrava lá, depois de 50 anos você estava formado. Porque você manter no seu interior justamente isso, eu sou discípulo. E por eu ser discípulo, eu desenvolvo em mim a humildade. E por eu desenvolver em mim a humildade, eu passo então a ter uma qualificação, uma ética no meu comportamento, na maneira de ser, nas formas. E o que acontece na minha vida? Começa a se desencadear então circunstâncias benevolentes para mim, combinações de situações benevolentes para mim, poderes escondidos que vão me ajudar na minha vida, no meu dia a dia. E aquilo começa a se tornar como geração até a 4ª geração. Veja bem a importância que é um pensamento negativo seu entrar para dentro, um comportamento seu maléfico em uma ação. E como que nós podemos reprogramar isso? Com a força de vontade. E com a graça de Deus, que é o Espírito Santo, que está no nosso lado, porque se não tivesse o Espírito Santo, não adiantaria a nossa vontade. Você não iria conseguir. Porque o Espírito Santo, ele age em comunhão com o seu querer. E se você quer de verdade, tem vontade de verdade, aquilo acontece. Alguma coisa vai acontecer que vai desencadear aquilo. Teve um homem, ele viveu 4.500 anos antes de Cristo, no Egito. E ele escreveu
poemas, poemas de alta qualidade, de alta espiritualidade. E ele queria que aqueles poemas que ele havia escrito pudesse pendurar pelos séculos, para que outras pessoas pudessem se voltar a Deus através daqueles poemas. Ele morreu, passou-se o tempo. Hoje tem um livro desses poemas. Um homem num certo lugar, ele comprou lá no meio de uma feira esses escritos, esses poemas, e ele achou tão fantástico que passou então a colocar aquilo em evidência, e aquilo se transformou em livro. Então, depois de 4.500 anos que esse egípcio desejou, pediu a Deus a graça, a coisa estava acontecendo. Porque não tem tempo. Não tem tempo. Então, uma oração que você faz, um ato de bondade que você tem, aquilo gera uma consequência. Você não vai entender, mas engraçado. Por que meu filho, naquele acidente, ele não morreu? Lembra que lá atrás você teve aquela atitude de caridade? Reflete. Quando nós temos atitudes, comportamentos bons, seria como se nós estivéssemos construindo, plantando um monte de árvores num caminho. Um caminho onde tem um sol de 50 graus, não tem uma árvore plantada, mas você vai plantando sementes ali. Um dia, parece que travou aqui, né? Deu um break. O que aconteceu? Nós vamos pegar aqui. Daqui a pouco a gente volta. Deixa eu ver. Meu Senhor, vem em nosso socorro. O que deu um... Oh, meu Deus.